Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Jonathan, sou do DTM aqui da TAC e hoje a gente vai fazer um teste aqui de qual é a influência da quantidade de água no concreto, na sua resistência. Então a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer um traço aqui, um com pouca água ou com água controlada, né? Quando a gente tem um controle e o concreto permanece plástico, e um com excesso de água. E aí a gente vai mostrar a diferença para vocês em 24 horas. Então pessoal, esse aqui é o traço que a gente vai utilizar. São 2,5 baldes de areia, 1,5 balde de brita zero para 1 balde de cimento, né? Cimento todas as obras. Então, gente, isso aqui é um traço para exatamente 25 quilos de cimento. Ou seja, se eu for usar um saco de 50, eu dobro essa receita, essa mistura. Ou seja, 5 baldes de areia para 3 baldes de brita e 2 baldes de cimento. Ou seja, um saco de cimento todas as obras de 50 quilos. Então pessoal, para vocês entenderem, aqui tem 15 litros, tá? Normalmente a gente tirou essas medidas aí de alguns locais que a gente visitou. O pessoal utilizava 30 litros de água para um saco de cimento. Aqui então, como a gente está fazendo com meio saco, a gente vai usar 15 litros e a gente vai executar primeiro o traço com 10 litros de água. E o outro traço a gente vai utilizar com uns 15 litros. Então, para vocês verem a diferença, e aí a gente vai mostrando aqui para vocês. Colocamos aqui 1,5 balde de brita e os 2,5 baldes de areia. Aí a diferença de um concreto que vai pouca água para um concreto que vai muita água, tá, gente? Então, para vocês verem a diferença e verem o quanto que isso influencia na parte da resistência do concreto quando a gente usa água em excesso. Ó, pessoal, com pouca água, esse concreto ainda se torna plástico, maleável, então ele consegue trabalhar. Então, se vibrar esse concreto na forma, vocês conseguem ter aí, espalhar bem esse produto, utilizando pouca água e trazendo aí mais resistência para o concreto de vocês, tá? Então, para vocês entenderem o quanto que a quantidade de água pode influenciar aí na parte da resistência desse concreto. Então, só para vocês verem como é que funciona, é um concreto aí com quantidade de água menor, mas que também traz diversos benefícios, como a parte da resistência, e também traz uma ótima plasticidade para o teu concreto. Então pessoal, essa aqui é a consistência do concreto que normalmente o pessoal utiliza para fazer trilho de pré-moldado com mais água. Então ele acaba ficando com esse aspecto assim para se espalhar mais pela forma, não havendo a necessidade de vibrar. Porém, quando a gente tem uma consistência assim, a gente perde aí a questão da resistência, tá? Então, a gente agora vai colocar isso aqui no corpo de prova, assim como a gente fez no concreto mais seco, e vai colocar para vocês amanhã o rompimento, para vocês verem a diferença quando a gente faz um concreto com muita água e o com água mais controlada, que tem uma plasticidade boa e aí traz uma resistência melhor inicial. Bom pessoal, esse aqui é o resultado. Menos água, com mais água, teste 2, 1.7 e 1.6, então consideramos aqui 1.7. O teste com menos água no traço já foi para 3.9, tá? Então temos uma melhora aí de mais do que o dobro de resistência quando a gente utiliza menos água no cimento. Pessoal, aqui é o concreto com mais água, então a gente vai ver como é que fica o corpo de prova por dentro. Agora é o concreto com menos água, tá? Para vocês verem a diferença, então.
Então, o concreto está mais seco, não está esfarelando tanto. Para 24 horas é o ideal que ele está dando de resistência aqui também, tá?